Meus irmãos, para a exposição da palavra do Senhor nessa noite, então, abra sua Bíblia no livro dos Salmos e leremos mais uma estrofe do Salmo 119. Este grandioso, tanto por extensão como pela mensagem, grandioso salmo que fala sobre o amor pela palavra de Deus, de A a Z, neste acróstico. E chegamos hoje à 7ª estrofe. E nessa série, Como Eu Amo a Tua Lei, esperamos que cada um de nós exercite e cresça no amor pela palavra do nosso Deus. Eu farei a leitura do Salmo 119, do versículo 49 até o 56. Palavra do nosso Deus que diz assim: Lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual me tens feito esperar. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Os soberbos zombam continuamente de mim, todavia não me afasto da tua lei. Lembro-me dos teus juízos de outrora e me conforto, ó Senhor. De mim se apoderou a indignação por causa dos pecadores que abandonaram a tua lei. Os teus decretos são motivo dos meus cânticos na casa da minha peregrinação. Lembro-me, Senhor, do teu nome durante a noite e observo a tua lei. Tem-se dado assim comigo, porque guardo os teus preceitos. Amém. Esta é a palavra do nosso Deus falando conosco nessa noite e rogaremos então que Deus nos fale através da exposição dela. Obrigado, Senhor, porque podemos te cultuar e ouvir a tua voz através da exposição da sua palavra, pois o Senhor mesmo designou reservarmos um tempo, um dia, um momento para contemplar quem tu és e para também nos relacionarmos contigo. E esse momento é o culto no qual nós estamos. Rogamos, portanto, que o Senhor abra o nosso entendimento para compreendermos a tua palavra, de modo que jamais esqueçamos, tanto do que aprendemos como de observar na prática aquilo que recebemos do Senhor nessa noite. Que o Senhor abra os nossos olhos para que possamos ver aquilo que o Senhor nos quer mostrar com o espelho da tua palavra e olhando para nós mesmos que sejamos transformados. E que o Senhor nos prepare o coração, que seja levado cativo diante do Senhor, para que, sendo nós transformados em todo o nosso ser, possamos te glorificar e sermos usados pelo Senhor para anunciar quem tu és e também aquilo que o Senhor tem feito por nós. É isso que nós rogamos agradecidos no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, na semana passada, a 6ª estrofe, do versículo 41 ao 48, foi sobre a verdadeira vida cristã. Este foi o tema da mensagem na semana passada. E vimos que o elemento mais importante na vida cristã são as misericórdias de Deus. E quando as recebemos, isso repercute em 3 efeitos. Falamos da palavra de Deus, nós vivemos à luz dessa palavra, testificando sobre quem Deus é e sobre o que Ele fez, e também aprendemos cada dia mais a amar a palavra do Senhor. E se o Salmo parasse aqui, nesta 6ª estrofe até o versículo 48, como que a vida cristã pareceria? Muito agradável em todos os momentos, quando nós falamos do Evangelho, vivemos à luz dele e também demonstramos com palavras e no nosso dia a dia que amamos a palavra do nosso Deus. E é claro que é verdade, tudo o que vimos na semana passada. Mas o Salmo não acabou ali e continua no versículo 49, que fala sobre uma outra realidade, um outro aspecto da vida com Deus. Estamos caminhando em cada estrofe, cada uma delas nos dá uma ênfase dessa vida com Deus,
neste amor crescente que devemos ter pela palavra de Deus e o amor a Deus sobre todas as coisas. Meus irmãos, vocês sabem que viver verdadeiramente a vida cristã não significa de forma alguma que todos os nossos problemas serão resolvidos. Nós temos algum problema, nós oramos e nos livramos dele. Não é isso que significa a vida cristã. Não significa que levamos diante de Deus as nossas petições, os nossos desejos, e como um gênio da lâmpada, tudo será entregue nas nossas mãos. Todos os pedidos serão realizados. Também não é assim. E também vemos na perspectiva bíblica que na nossa vida com Deus, na nossa jornada neste mundo, em que aprendemos a amar a Deus e a sua palavra, não é verdadeiro também que todo o nosso sofrimento será extinto. Infelizmente, há muitos que apresentam essa esperança como se não precisássemos sofrer, ficar doente, outras situações, uma prosperidade absoluta no sentido material, e não é isso que a palavra de Deus nos diz. Na verdade, a palavra de Deus nos diz o contrário. Ela nos diz, por exemplo, que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, aquilo que desejamos receber aqui, realizar aqui, nós somos as pessoas mais infelizes do mundo. Se a nossa esperança em Cristo consiste naquilo que pretendemos realizar aqui. Na verdade, nós vemos que aquele que se dispõe a viver uma genuína vida cristã, que glorifica ao nosso Pai Celestial, tem um custo alto, uma renúncia pessoal, o estar sujeito a diversas dificuldades, como Paulo disse lá em Romanos 8, naquele capítulo retumbante, glorioso, mas que tem uma verdade que se relaciona com a nossa mensagem hoje. Quando Paulo diz, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matador. Isso representa também a vida cristã. O apóstolo Paulo dizendo ao jovem pastor Timóteo, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. E o Senhor Jesus, ele expressou a mesma verdade da seguinte maneira: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos. E este texto tem 3 vezes essa expressão, lembrai-vos. Jesus disse, lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vós. Tudo isso, porém, vos farão. Por quê? Por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Por isso, viver a verdadeira vida cristã, embora seja uma bênção incomparável, que é receber as misericórdias de Deus, falar da palavra, testificar a palavra e amar a palavra, na verdade, sempre precisaremos nesta vida lidar com todo tipo de sofrimento e de uma forma equilibrada, de uma forma esclarecedora. Depois de falar sobre a verdadeira vida cristã, os próximos versículos tratam sobre o sofrimento, sobre a necessidade de consolo, porque nesta vida sempre precisaremos lidar com todo tipo de sofrimento. Eu receio fazer generalizações muitas vezes, mas esta é uma generalização que podemos fazer. Sempre lidamos com algum tipo de sofrimento, algum tipo de dificuldade ou aflição. Não é verdade? Isso é verdadeiro para você hoje, nessa noite? Pense por um instante. Quais são os motivos do teu sofrimento? O que tem te feito ficar angustiado? O que tem te feito chorar?
O que tem te feito ficar desanimado, esgotado? Que tipo de preocupações te afligem? São diversos os tipos de aflição que podemos sofrer. Perseguição por amor a Cristo, somos perseguidos. Ofensas pessoais. Zombaria por causa do amor a Cristo. Problemas como enfermidade nossa de pessoas queridas. Luto. Problemas como relacionamentos quebrados, famílias desestruturadas. Frustrações que muitas vezes nos fazem sofrer. De uma forma resumida, o que nos faz sofrer, o que nos angustia, é a falta de esperança e a indiferença. Sabe quando se chega a um ponto de sofrimento em que há indiferença? Eu desisto. Por que me importar? Está tudo dando errado mesmo? Isso é falta de esperança. Isso é o tipo de indiferença daquele que precisa de esperança, para que seja reerguido. E esta 7ª estrofe da letra Zayin do alfabeto hebraico, que é do versículo 49 ao 56 que lemos, trata sobre este tema. O único consolo para todo sofrimento. Falamos às crianças para desenharem o que faz elas sofrerem, e desde cedo há motivos de angústias, preocupações, sofrimento, e o nosso tempo ainda nos dá mais motivos. E aqui nós vemos, então, sobre o único consolo para todo sofrimento. Ouça, então, o que Deus diz sobre isso, através da sua palavra. Primeiramente, dos versículos 49 ao 51. Que fala do único consolo no teu sofrimento. É sobre isso que estes versículos tratam, sobre o único consolo no teu sofrimento. Que diz o salmista? Lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual me tens feito esperar. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Os soberbos zombam continuamente de mim, todavia não me afasto da tua lei. O salmista expressa no versículo 49, em primeiro lugar, lembra-te da promessa ou da tua palavra que o Senhor disse a mim, que sou o teu servo, tu és o meu Senhor. O Senhor que tem me feito esperar. Qual é o sentido? As tuas palavras me deram esperança. Então, é isso que ele está expressando aqui. Lembra-te da promessa que fizeste, desde o passado, porque nelas eu posso ter esperança. Quando o sofrimento vem, meus irmãos, qual é a sua reação? Não é verdade que naturalmente ficamos curtindo aquele momento, aquela fossa, aquela dificuldade, o que eu tenho passado, o quanto eu tenho sofrido no presente, e olha para o futuro na expectativa de que as coisas melhorem um dia. Não é assim que naturalmente fazemos? Consideramos o que temos passado e vislumbramos um futuro melhor. Comentei pela manhã que as crianças têm demonstrado o desejo de reencontrar professor, colegas e até na própria igreja. Na semana passada a Sara chorou porque não pôde vir à igreja. Então essa expectativa, esperando que as coisas melhorem, me referi a isso pelo tempo de pandemia que estamos vivendo. Como queremos que passe? O quanto estamos sofrendo muitas questões ou os efeitos disso? É claro que cada um numa intensidade, mas esperamos no futuro, então olhamos para o futuro e esperamos que as coisas melhorem. Isto é o que nós fazemos naturalmente. Mas a primeira lição que devemos ver aqui, que não é isso que nós devemos fazer. Isso é o contrário daquilo que devemos fazer quando nós sofremos. E por que eu digo isso? Porque é contrário do que o salmista fez aqui, para encontrar consolo no sofrimento. Diante do sofrimento, o que ele fez? Ele se lembrou. Olhou para o passado
para o que Deus disse com as palavras da sua boca e para o que Deus prometeu, porque somente o que Deus disse e o que Ele prometeu que pode nos dar verdadeiramente um consolo. Há uma expressão que eu encontrei enquanto preparava esta mensagem, não identifiquei o autor, mas que diz: quanto mais você olha para trás, mais adiante você consegue ver. Ou em outras palavras, quanto mais você roga a Deus o que Ele prometeu no passado, não aquilo que eu peço para Ele necessariamente no presente, mas quando eu olho para o que Deus prometeu no passado, mais eu posso ter esperança no futuro. E ele continua no versículo 50, dizendo: o que me consola na minha angústia, está passando por um momento de sofrimento. É isto, que a tua palavra me vivifica. É a palavra de Deus que restaura, que vivifica, que dá vida, porque a palavra de Deus é fonte verdadeira e inesgotável de consolo para todo tipo de sofrimento e angústia que nós possamos imaginar ou experimentar. Não é isso que nós lemos no Salmo 19, lá no versículo 7 ao 10, quando, meditando na palavra de Deus, Davi diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Por isso ele declara que deseja mais do que ouro, porque a palavra de Deus é mais doce do que o mel e o destilar dos favos. Então, nós vemos aqui como a palavra de Deus foi entregue a nós. E nela encontramos uma fonte verdadeira e inesgotável para a vida eterna de consolo para todo tipo de sofrimento que possamos experimentar. No versículo 51 ele diz: os soberbos zombam e continuamente de mim, todavia não me afasto da tua lei. Os soberbos ou os arrogantes insultam, zombam, mas ele não desiste da lei. É um apego. Quando há sofrimento, há este apego pela palavra de Deus. E uma das expressões de sofrimento que o salmista coloca aqui no Salmo, não é a única, mas que nós também precisaremos lidar na nossa jornada cristã, é essa. É a forma de ser tratado pelo fato de amar a Deus, por buscar viver uma vida segundo a sua palavra. Até mesmo o buscar consolo na palavra de Deus é algo desprezado por muitos, não é? No momento de sofrimento, o que você faz? Eu leio a Bíblia, medito, oro. Para muitos isso é desprezível, até motivo de zombaria, dependendo de quem está do outro lado. Mas aquele que conhece as Escrituras e deseja ardentemente que Deus cumpra aquilo que prometeu, porque na verdade é disso que precisa, jamais se afastará das leis do Senhor. Porque a palavra de Deus é o único consolo. Ela é a única fonte verdadeira de conforto, consolo para todo tipo de sofrimento. E essa foi a primeira lição que consideramos aqui. Em segundo lugar, a segunda lição, dos versículos 52 ao 54, nós vemos sobre o verdadeiro motivo da tua canção. Então, o verdadeiro motivo da tua canção. Novamente, o salmista coloca a palavra lembro-me no início, que diz, 52, lembro-me dos teus juízos de outrora e me conforto, ó Senhor. De mim se apoderou a indignação por causa dos pecadores que abandonaram a tua lei. Os teus decretos são motivo dos meus cânticos na casa da minha peregrinação. Ele começa com esse lembro-me. Mas antes ele já havia dito o quê? Lembre-te, né? Lá no versículo 49, lembra-te. Então, após rogar a Deus que Deus se lembrasse
mais do que evitar que Deus se esqueça, pedir para que Deus se lembre Senhor, cumpra o que o Senhor prometeu. Porque é disso que eu preciso, é isso que me consola. Que o Senhor disse e vai cumprir. Que consolo eu encontro na presença do Deus soberano. E agora ele diz, lembro-me dos teus juízos ou ordenanças do passado e nelas eu encontro consolo. O salmista, então, da mesma forma que ele pede para que Deus lembre e as coloque em prática, quando ele lembra, também está implícito aqui, que essa lembrança envolve não apenas uma vaga memória, mas este empenho, comprometimento de colocar na prática aquilo que Deus ordenou. Na prática, o crente que encontra motivo para cantar na presença de Deus, mesmo em meio ao sofrimento, porque em Deus encontra consolo através da sua palavra. O crente que vive assim é alguém que conhece a palavra de Deus. Você conhece a palavra de Deus, você lê, encontra prazer nisso, você se dedica a estudar, a meditar nela dia e noite. Seja o que for que você esteja fazendo, você também tem experimentado, usufruído dos efeitos de viver pela palavra? Nessa estrofe, tem encontrado consolo no sofrimento, porque ama. Medita na palavra e lembra do que Deus já fez, de quem Deus é e do que prometeu fazer. Portanto, lembrar é mais do que uma vaga lembrança, é ter um sincero e profundo compromisso com a vontade do Senhor. Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Que a minha vontade se conforme à tua. E a vontade de Deus é essa lei que nos protege, que nos resguarda, que são para o nosso bem, não são um peso. É o modo que Deus usa para nos proteger, nos preservar e conduzir. Então ele diz no versículo 53, de mim se apoderou a indignação por causa dos pecadores que abandonaram a tua lei. Este compromisso com a palavra de Deus, de lembrar, de colocar na prática, de aprender a ver as coisas da perspectiva de Deus, é um compromisso tão profundo que o salmista expressa que fica indignado por causa dos pecadores, daqueles ímpios que desprezam o Senhor. E este é o motivo da indignação. Não é ser ofendido, mas o fato de Deus ser ofendido por aqueles que abandonaram a palavra e vivem segundo o próprio coração. E eu quero enfatizar essa questão aqui. O motivo da indignação não é o sofrimento em si. Na verdade, o único apelo que ele faz no meio do sofrimento está no versículo 49. Depois disso, ele só expressa de várias maneiras a confiança em Deus, a esperança em Deus, o consolo em Deus. Ele não pede para que Deus tire o sofrimento dele, mas ele fica indignado, não por passar pelo sofrimento, mas pela maneira que Deus tem sido ofendido por quem não o teme, por quem não o ama. E ele expressa essa resposta sobre quem está no centro do coração do salmista. Quem é a sua prioridade? Não é ele mesmo nem o seu sofrimento, mas o Senhor. Versículo 44, os teus decretos são motivo dos meus cânticos, na casa da minha peregrinação. Para aquele que sofre, muitas vezes não encontra ânimo, nem mesmo para falar, não é? Você já ficou quieto porque está sofrendo, triste, angustiado? Alguém disse por perto, muitas vezes na família, deixa ele ou ela, não está bem, está triste. Quando nós estamos sofrendo, não há motivo nem para falar. É melhor nem falar, porque senão sai de baixo, não é? Pode ficar pior. Mas o salmista aqui encontra motivo em meio a esta angústia para cantar. Ele apresenta o motivo da canção dele. E isso diz respeito ao fato de que as canções não são motivadas pelas circunstâncias. As circunstâncias mudam com muita frequência. Você pode estar cantando hoje,
não dormiu bem, alguma coisa aconteceu e de uma forma tão vulnerável pode não encontrar mais motivos para cantar. Mais do que falar, ele encontra motivo para cantar. Quando o verdadeiro crente sofre, mais do que motivo para falar, encontra motivo para cantar, para bendizer a Deus, por piores que sejam as situações que esteja experimentando e o seu sofrimento. Eu quero usar 2 exemplos sobre isso, para procurar gravar na mente dos irmãos a ideia destes versículos. A primeira é um livro que eu gosto muito, e eu amo a palavra de Deus, mas tem aqueles textos que falam mais profundamente ao coração, que é o texto de Abacuque. Abacuque estava sofrendo muito no contexto de Judá. E quando ele se queixa, ele expõe seu sofrimento diante de Deus, Deus diz: contemple, que obra maravilhosa eu vou fazer. Vai tudo piorar. Os babilônios vão vir sobre vocês, vão destruí-los. E vimos na mensagem de Lamentações quão terrível foi aquele período, o período mais sombrio da história. E Abacuque soube antecipadamente do que Deus faria. E quando ele compreendeu diante de quem ele estava, embora as circunstâncias ao redor dele fossem terríveis, estava tudo errado em Judá, ele expressou através de uma oração em forma de canto. No capítulo 3 de Abacuque, da seguinte maneira: após ouvir o que Deus tinha a dizer através do que? Da palavra do Senhor, o que ele disse? Versículo 16, se alguém estiver acompanhando, de Abacuque 3. Ouvi-o e no meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ele não pediu para que Deus os privasse disso, Deus havia dito que faria. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Expressou encanto em meio ao sofrimento, porque o motivo dele do canto não era que estava tudo bem, era o Senhor. A obra de salvação, de santificação que Deus estaria realizando através deles. E ele, no meio do sofrimento, pôde expressar encanto sobre quem Deus é, o seu grande amor, a sua soberania, a sua justiça. Pôde conhecer mais a Deus. E pôde expressar numa canção belíssima que ecoa até os nossos dias. O motivo do canto é o Senhor e aquilo que Ele faz. Um outro exemplo desta mesma lição sobre o verdadeiro motivo da tua canção, da minha canção, está no livro de Atos, no capítulo 16. Quando Paulo e Silas foram arrastados, depois de curarem uma jovem possessa, eles foram arrastados à praça, eles foram chicoteados, eles foram presos, foram colocados em toda segurança, com os pés presos em troncos, um soldado de cada lado. Era uma situação terrível. Por amor a Cristo eles estavam sofrendo. Então nós vemos lá em Atos 16, versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas se lamentavam, murmuravam, sofriam, se viam como vítimas daquela situação. Sou inocente. Não, o que eles estavam fazendo por volta da meia-noite? Oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam.
De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono. É assim que deve ficar um vigia, certo? Despertou do sono e vendo, imagine a angústia desse homem. Não pense somente no sofrimento de Paulo e Silas, mas na angústia do carcereiro. E vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Uma angústia impressionante. Faltou esperança, tamanha indiferença. Melhor morrer do que viver. Então Paulo brada em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. E depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os da casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs à mesa. E com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Meus irmãos, qual foi o motivo da canção de Abacuque, de Paulo e Silas e até mesmo deste carcereiro? Diante do sofrimento, das injustiças e de uma angústia de alguém que estava disposto a se suicidar. O motivo da canção não foi a circunstância em que eles estavam, ou por aquela que você espere viver. Eu vou cantar porque quem canta os males espanta, e eu vou realizar alguma coisa no futuro. O motivo de você cantar não deve ser as circunstâncias em que você vive, nem aquilo que você espera que aconteça. O motivo da sua canção procede da boca do próprio Deus, assim como palavras que consolam. E isso tudo vem da sua palavra, e alimente então o seu amor pela palavra de Deus, pois nela encontra consolo e alegria que te faz cantar. E por último, em terceiro lugar, versículos 55 e 56. Fala sobre a bênção no sofrimento. E ele começa novamente no versículo 55, dizendo: lembro-me, Senhor, do teu nome durante a noite e observo a tua lei. Então ele se lembra durante a noite. Vejam, Paulo e Silas cantavam durante a noite, em momentos quando podemos experimentar uma solidão mais intensa. A angústia, quando estamos passando por momentos de dificuldade, a noite muitas vezes pode intensificar. Nessa angústia, quando nos foge o sono, é difícil ver com clareza a si mesmo o que está acontecendo, o que fazer, daquela sensação de desorientação em meio à realidade que nos cerca. É quando se percebe também que nada pode ser feito. O que você vai fazer durante a noite? Nada pode ser feito, só fica sofrendo, porque naquele momento não há nada o que fazer. A ideia durante a noite é um tempo em que vemos a nossa própria fragilidade. E é neste momento que o salmista lembra do Senhor, de Yahvé, do seu nome. Então ele medita em quem Deus é, o Deus Criador, poderoso, bom, sábio, justo, que se ira, que é um Deus gracioso, bondoso, um Deus fiel. O nome de Deus aponta para tudo o que Ele é, todas as suas qualidades e todas igualmente dignas de confiança na sua perfeição. E ele também medita no que Yahvé fez no decorrer da história pelo seu povo, libertando-os da escravidão, preservando-os no deserto, entregando uma terra como sua promessa foi, assim desde Abraão, por sua possessão.
De maneira que ele, ao invés de focar no seu sofrimento, ele coloca os seus olhos em Deus, em quem Deus é, naquilo que ele fez. Isso significa que não importam para ele, assim como não deve importar para mim, para você, o que nós temos passado. Deus sabe. Ele mesmo nos conduz por caminhos em que, inevitavelmente, por causa do pecado e dos efeitos do pecado do mundo, passaremos por tribulações, por todo tipo de sofrimento. Mas não importa o que tem acontecido e o que ainda vai acontecer que nos faça sofrer. O mais importante que você deve ter em mente é a bênção em meio ao sofrimento, que foi a maior bênção que eu e você recebemos. O fato de conhecermos o único Deus. Podemos chamá-lo pelo nome, Yahvé. Podemos chamá-lo de Pai. Podemos nos relacionar com Ele a cada instante através dos meios de graça que Ele nos dá. Expressar a nossa angústia e sermos consolados. Na nossa indignação, sermos alegrados e termos motivos para cantar e reconhecer a bênção que é ser conduzido pelo Pai poderoso, nosso Deus gracioso. Por isso o salmista ele tem a resolução ainda no versículo 55, e observo a tua lei. Contemplar Deus, o que Ele fez, quem Ele é, nos impulsiona a confiar mais nele e fazer o que Ele nos ordena, porque é o meio que Ele nos preserva e nos abençoa na nossa jornada. E o salmista testifica no versículo 56, tem se dado assim comigo, porque guardo os teus preceitos. Uma possível tradução para esse texto seria: isso tive, porque guardei os seus mandamentos. Essa bênção eu recebi, porque eu encontrei na tua palavra esperança, conforto, alegria, por viver na presença de Deus. E não devemos entender mal aqui. Quando ele diz, tem se dado assim comigo porque guardo os teus preceitos, pode parecer meritório, não é? Eu fiz por merecer. Então eu obedeci a Deus e com isso eu fui abençoado. Por melhor que seja a nossa obediência à lei de Deus, ela sempre será insuficiente. A nossa suficiência sempre estará em Cristo para receber essas bênçãos. Mas à medida que eu e você confiamos no que Deus nos instrui e ordena na sua palavra, nós somos colocados num caminho e numa direção, em direção a Deus, cada vez mais próximo da sua presença, em que receberemos essas bênçãos. Isso é uma expressão da graça do nosso Deus. E para concluir, algumas aplicações para nós. O título da série é Como eu amo a tua lei. E aquela pergunta, o quanto você ama a palavra de Deus? E assim como foi na semana passada, para que vocês não fiquem sofrendo, pensando numa resposta, eu quero indicar a partir dessas 3 lições, maneiras de responder. O quanto você ama a palavra de Deus. Em primeiro lugar, qual tem sido o seu consolo no sofrimento? O que você busca no momento em que sofre? O sofrimento sempre vai ser uma realidade, sempre lidaremos com ele, mesmo na vida cristã. Ai daquele que não tem o Senhor, porque irá sofrer do mesmo jeito e não encontrará consolo. Mas a diferença na vida cristã é que é possível, mesmo em meio ao sofrimento, ter esperança através do consolo que encontramos na palavra de Deus e nas suas promessas. Por isso, aprenda a amar a palavra de Deus no momento do sofrimento, buscando consolo no que Deus diz e nas suas promessas. Assim você crescerá no amor a Deus e pela sua palavra. Em segundo lugar, qual tem sido o motivo da tua canção? Seria a situação em que você vive? Está tudo indo de vento em polpa. Eu estou cantarolando por aí, está tudo bem. As realizações, aquilo que você já pôde fazer,
ou aquilo que você espera receber? O que te faz cantar? O que te faz se alegrar sobremaneira, que pode até ser expresso em canto? É possível ter alegria em meio ao sofrimento, mesmo que tudo pareça que vá mal. À medida que nos indignamos num mundo decaído, que aprendemos a ver as coisas como Deus vê, e então podemos, mesmo sofrendo, expressar em canção, seja qual for a situação, qual é o motivo de podermos entoar canções a Deus, que é o que Deus nos revelou na sua palavra. O Deus Criador, que diante de pecados e tendo em vista inimigos, quis nos salvar, cuida de nós, prometeu coisas gloriosas e nenhum sofrimento do presente pode ser comparado àquilo que será revelado ainda em nós, mas já temos na palavra de Deus motivo suficiente para cantar, porque o Evangelho nos faz cantar e o fará por toda a eternidade. E por último, qual é a bênção que você encontra no sofrimento? Você tem visto o sofrimento, as angústias que você passa como uma bênção da graça de Deus? E eu não me surpreenderia se os irmãos dissessem não, porque isso não é natural. Todo sofrimento que nós passamos tem a ver com os nossos pecados. Os efeitos do pecado no mundo, as consequências do fato de sermos pecadores. Mas temos um Deus que quis nos abençoar, ter um relacionamento conosco, isso que é bênção, na perspectiva bíblica. E em sua graça, misericórdia, bondade, fidelidade e soberania, Ele usa o sofrimento na nossa vida para que nos voltemos para Ele. É isso que acontece. Sempre acontecerá na vida cristã. Deus usa o sofrimento para nos voltarmos para Ele. Como disse C.S. Lewis, o sofrimento é um megafone de Deus, se fazendo ouvir no mundo ensurdecido por causa do pecado. Há uma canção que eu gosto muito, que diz, expressando a mesma ideia da noite aqui do Salmo: quando a noite não quer terminar e a angústia nos leva a gritar, se a esperança se vai e o semblante então cai, há espaço para a glória do Pai. É no momento de sofrimento que nos voltamos para Deus, damos a Ele o devido lugar. Podemos experimentar da bênção dEle no sofrimento, pois são nesses momentos que nossa comunhão, nosso relacionamento com Ele cresce, como em nenhum outro momento da nossa vida. E é assim que Deus também nos transforma, nos aperfeiçoa, para que sejamos mais parecidos com o Senhor Jesus, o único homem perfeito, inocente, que sofreu todas as coisas para que pudéssemos ter esperança, consolo, alegria e a bênção do nosso Deus. Qual então é o nosso único consolo na vida e na morte? Quero concluir respondendo com a primeira resposta do Catecismo de Heidelberg, que diz: meu único conforto é que corpo e alma, tanto na vida como na morte, não pertencem a mim mesmo, mas ao meu fiel Salvador Jesus Cristo, que com o seu próprio sangue pagou totalmente pelos meus pecados e me libertou completamente do poder do diabo. E assim Ele me preserva, de modo que, contra a vontade do meu Pai, nem um fio de cabelo poderá cair da minha cabeça, e também que todas as coisas devem cooperar para a minha salvação, e, portanto, pelo seu Espírito, Ele também me garante a vida eterna e me torna sinceramente disposto e pronto a viver para Ele daqui em diante. Meus irmãos, que esse seja o nosso único consolo, procedente da boca de Deus na sua palavra, e que dessa forma sejamos verdadeiramente abençoados, independentemente do tipo de sofrimento que devamos passar. Que Deus nos abençoe. Amém.